Boa tarde, moça. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você. Deus abençoe. Boa tarde, querida. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você. Deus abençoe. Boa tarde. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você. Boa tarde. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você. Deus abençoe. Boa tarde, deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você também. Deus abençoe a palavra de Deus. Para vocês aí, casal, um versículo da palavra de Deus. Deus abençoe a fé de vocês. Poxa, eu quero um dinheiro para nós. Mas isso aí nos conduz à salvação, né? Maior do que o dinheiro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele está voltando, tá? Boa tarde, casal. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para vocês. Deus abençoe a fé de vocês. Boa tarde, jovem. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você. Deus abençoe. Boa tarde para vocês. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para vocês. Deus abençoe. Esse aí curte um heavy metal pelo jeito. Já fui roqueiro, hein? Ô, louco. Reggae, né, filho? Reggae? Aê, eu fui roqueirão aí. Jesus me libertou. Jesus está voltando. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para vocês, para você também, um versículo da palavra de Deus. Então tá aí, conversar com os jovens, né? Fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Boa tarde, querida. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você. Deus abençoe. Regueiro, reggae é Bob Marley, com uma maconha da bexiga. Boa tarde, família. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para vocês. Deus abençoe. Boa tarde, moça. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você. Deus abençoe. Boa tarde, meu senhor. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para o senhor. Deus abençoe. Então, irmãos, estamos aí, ó, pelejando para anunciar a palavra de Deus, né? As pessoas precisam ouvir o evangelho. Estamos empenhados aqui, irmãos. Todo sábado a gente anuncia aí nas redondezas de Curitiba. Boa tarde, querida. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para a senhora. Muito obrigada. Deus abençoe, filha. Vai com Deus. Estamos aí, ó, empenhados. Boa tarde, querido. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você. Deus abençoe. Aleluias. Boa tarde para vocês. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para vocês. Deus abençoe. Então estamos empenhados aí. Sábado a gente está evangelizando as redondezas, os terminais. E o domingo é aqui o Paládio, hein? O domingo estamos aqui incansavelmente evangelizando essa região aqui do Paládio. Lá do outro lado, onde vocês estão vendo, está o Gabriel, também com panfletos, entregando para o povo. E eu estou aqui, ó. Eu estou aqui nesse cantinho aqui. Daqui a pouco já vai 100 folhetos. Boa tarde, jovem. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você. Deus abençoe. Boa tarde, casal. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para vocês. Deus abençoe a fé de vocês. Boa tarde. Deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus para vocês. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Boa tarde, jovem. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deixar aqui um versículo da palavra dele para você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus. Boa tarde, jovens. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para vocês. Deus abençoe.
Boa tarde, jovem. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você. Deus abençoe. Boa tarde. Boa tarde. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para vocês. Boa tarde. Boa tarde, jovem. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você. Para você aqui, jovem, deixar um versículo da palavra de Deus para você. Boa tarde, jovem. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você. Boa tarde. Deixar um versículo da palavra de Deus para você. Boa tarde, querida. Deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para a senhora, para você também. Para você aqui um versículo da palavra de Deus. Aleluias. Então nós estamos empenhados, irmãos. Empenhados mesmo aqui no Paládio, anunciando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Boa tarde para vocês. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para vocês. Deus abençoe. Boa tarde, deixar aqui um versículo da palavra de Deus para vocês, Deus abençoe. Boa tarde, jovens, deixar aqui um versículo da palavra de Deus para vocês, Deus abençoe. Então a gente está aí, irmãos, é uma circulação de pessoas muito grande aqui. Então estamos aí, ó, anunciando o Evangelho de Cristo. Porque Ele disse, né? Boa tarde, querida. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para a senhora. Para o senhor aí também um versículo da palavra de Deus. Deus abençoe. Boa tarde, querida. Deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus para você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Boa tarde, querida. Deixar um versículo da palavra de Deus para você. Deus abençoe. Esse lugar. Boa tarde, jovem. Deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus para você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Grandes coisas Deus fez por mim. Aleluias. Essa área é grande, irmãos. Boa tarde, senhora. Deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus para vocês. Deus abençoe. Boa tarde, jovem. Deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus para você. Deus abençoe. Boa tarde, deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus para o senhor. Deus abençoe.
Boa tarde, jovem. Deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe. Boa tarde, casal. Deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus para vocês. Para vocês aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe. Boa tarde, queridas. Deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus para vocês. Aleluia. Meus irmãos, estamos aí na guerra. Tremendo, o evangelismo é coisa tremenda, é coisa gloriosa. Jesus, Filho de Deus. Boa tarde, querido. Deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixar aqui para você também um versículo da palavra do Senhor Jesus. Ele veio para salvar. Aleluias. Mateus, Marcos, Lucas, João, 1 Coríntios. Não, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Nós temos que aprender os livros da Bíblia. A gente prega a Bíblia, mas não sabe a sequência dos livros. Isso é muito importante. Muito importante. Muito boa tarde, querido. Deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus para o Senhor. Deus abençoe. Boa tarde, jovem. Deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus para você. Você aceita? Deus abençoe. Passa muito espírita, muita pessoa aí do candomblé, muita pessoa aí da Umbanda. E esses líderes espirituais colocaram na mente humana para não acreditar na Bíblia, para não acreditar na doutrina bíblica, para seguir a doutrina deles. Muito boa tarde. Deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus para a senhora. Deus abençoe. Para você aí, jovem, versículo da palavra de Deus. Então, surgiram esses líderes espirituais que lideram aí, inspirado aí pelos espíritos enganadores, e querem abafar a palavra do Senhor Jesus, a doutrina bíblica. Boa tarde, querido. Deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus para você. Deus abençoe. Boa tarde para você. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você também, filho. Deus abençoe. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você, filho. Deus abençoe. Boa tarde, querido. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você também, um versículo da palavra de Deus. Para você, jovem, um versículo da palavra de Deus. Para você, jovem, um versículo da palavra de Deus. Para você, querido, um versículo da palavra de Deus. Olha aqui um versículo da palavra de Deus para você. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para você. Deus abençoe. Deixar aqui um versículo da palavra do Senhor Jesus para você. Deixar aqui um versículo para vocês. Um versículo da palavra de Deus para você, filha. Deus abençoe. Para você, um versículo da palavra de Deus. Bênção.
Muito boa tarde, família. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para vocês. Deus abençoe. Muito boa tarde. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus para vocês, para você também. Opa, desculpa. Um versículo da palavra de Deus. Um versículo, jovem, da palavra de Deus para você também, filha. Um versículo da palavra de Deus. Aí, meus irmãos, já foi uma centena de panfletos, né? Já foi aqui distribuído e tenho mais 100. Acredito que vai ser rapidinho no evangelismo hoje. E, irmãos, está começando um grande movimento aqui no Paládio. Olha só como que está isso aqui, ó. Muita gente, olha lá a procissão de pessoas ali que eu estava evangelizando. Então o fluxo de pessoas aqui é muito alto, muito grande. E é o canal da evangelização aqui. É o canal da evangelização, é esse lugar aqui, entendeu? Então a gente está aqui empenhado os domingos para fazer a obra do Senhor Jesus. E é tempo de anunciar, meus irmãos, é tempo de ir em busca das almas. Está fazendo teste ou está evangelizando? O que está acontecendo? Não, parou a música, parou o som, desligou. Tinha parado a música, eu tava ligando aqui, ele, tipo, parou, eu falei, o que aconteceu? Eu vi que era a caixa ali, acho que é o Bluetooth. É, né? Lá tá funcionando, né? Tá. Então eu já... Olha aí, ó, que bênção. Bênção maravilhosa. Glória a Deus. Aí, ó. A paz de Jesus Cristo, meus amados irmãos. Aqui Vamos assim, evangelizar, pregar a palavra de Deus, fazer o I de Jesus, ganhar as almas por a Jesus. gente vira as costas um pouquinho, ó. Aí vai fazer teste microfone e deixa as almas perecer. Isso não. Isso que Só me foi, deixa... foi testar a caixa ali. Isso que me deixa indignado, sabe? Me dá uma indignação muito grande isso aqui, ó. Esses obreiros rebeldes. Esses obreiros rebeldes assim não é fácil, irmão, você lidar com eles. Não é fácil, não. Você vira as costas, tá lá, pelando o peito, né, enfrentando lá a cara Evangelizar feia, a palavra de Deus, distribuindo folheto, e ele fica aqui testando o microfone. Teste, 1, 2. Ele tá Deus é prova viva que eu tava evangelizando Ele aqui. tá tentando fugir aqui de vocês, mas ó, ó, olha só. Né? Caraca, coisa. Olha Deus é meu testemunho, meus irmãos. Fica na paz, meus irmãos, vamos evangelizar, pregar a palavra de Deus, porque é tempo de evangelizar. Jesus não ficou só dentro de templo, dentro da igreja. A igreja aqui, ó, aqui fora. Em cima do púlpito, todo mundo se esforça, quer se esforçar aqui. E aqui vai levar paulada, vai levar chicote, vai levar estralo, vai levar pedrada. E aqui que a gente tem que morrer por Jesus, é aqui fora. Não é dentro de casa, não. Amém. Tá aí o desabafo do evangelista Gabriel. Aleluia. Deus abençoe. Desligar, a minha bateria não aguenta. Tem que ir pra frente ainda.